Olá, primeiro ano, vamos lá, continuando o tema. Nós vamos finalizar hoje então a Mesopotâmia, certo? É, Essa última parte, o último subtítulo da Mesopotâmia, chama Conhecimento dos Mesopotâmicos. Então nós vamos falar o que eles fizeram que marcou o mundo, é utilizado até hoje, inclusive. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que destacar é que as primeiras operações matemáticas foram desenvolvidas por eles, tá? Como assim, professor? Não é alguma coisa automática. Por exemplo, a escrita cuneiforme e a matemática na Mesopotâmia não foi algo criado com uma intenção, ou seja, não foi intencional. Não criei a escrita cuneiforme para realmente escrever algo para outra pessoa ou escrever um livro. Não. A matemática também foi uma necessidade de contagem do que era produzido. Então, assim também a escrita cuneiforme, né? Vamos dizer que os escribas, eles eram responsáveis por desenvolver esses símbolos, essas escritas, para, vamos supor, produzir 30 quilos de trigo. Eu preciso registrar isso, certo? Então, eles uniam a escrita cuneiforme junto com as operações matemáticas, tá? Mas como necessidade, para controle. Por exemplo, os impostos também é uma forma de controle. Então, eles usavam primeiramente as questões da escrita e da matemática por necessidade, certo? Então, eles desenvolveram isso decorrente da sua necessidade do dia a dia, da produção e tudo mais. Então, a escrita cuneiforme, ela andou lado a lado com a matemática, certo? E com o tempo, elas começaram a expressar tanto medidas, né, que depois vai ser necessário para fazer a conta do que tem, do estoque e tudo mais, como o conceito de tempo, por exemplo. Eles começaram a desenvolver na escrita cuneiforme, registrar a questão da passagem do tempo, tá? E é usado até hoje. Como que, professor? Dê um exemplo, vou dar, que é o que? 60 segundos, né? Que depois 60 minutos, que vai dar uma hora. Depois 24 horas, que vai dar um dia. Depois 30 dias, que vai dar um mês. Depois 12 meses, que vai dar um ano, certo? E isso com 365 dias, tá? Então, eles foram fazendo essa contagem de como que passava o tempo, certo? Unindo a escrita cuneiforme e a matemática. Então, através desse desenvolvimento dos segundos, minutos, horas, anos, eles começaram a se organizar, tá? E isso é um conhecimento trazido pelos sumérios, tá? Os primeiros povos. Então, eles desenvolveram isso e, obviamente, que tem a facilidade, então, de montar os calendários, que a gente já conversou nas outras aulas. Agora vem a parte que, desculpe Anderson, mas o que o primeiro Império Babilônio desenvolve, né? Que a matemática foi se desenvolvendo tanto que eles começaram a desenvolver né? Eles começaram a criar formas matemáticas, que é usada até hoje também. Qual, professor, são elas? Equações, álgebra, logaritmos, cálculos de triângulo e circunferência. Então, os babilônicos desenvolveram essas formas para organizar melhor, para fazer sistemas de pesos e medidas. Então, eles pegaram a matemática e aplicaram no seu dia a dia, tá? Para se organizar melhor, para uma forma de você desenvolver tanto a produção quanto outras áreas do conhecimento, áreas do dia a dia que eles necessitam. Beleza? Essa parte. Outra coisa importante, se eles desenvolveram os calendários, eles vão desenvolver também outra coisa, que é a astronomia, certo? O que eles fizeram então com a astronomia? Primeira coisa que a gente tem que destacar, que a astronomia ainda estava muito ligada às questões divinas, tá? E mitológicas,
certo? Eles uniram o que eles observavam junto com a questão das crenças deles, tá? Então, nós precisamos destacar isso, a questão astronômica. Então, eles começam a observar e registrar os fenômenos celestes, ou seja, no céu, né? Eles começam a registrar que, ó, isso acontecia em abril. A lua fica de determinado jeito em abril. Em agosto a lua está em determinado tempo. Aliás, de determinado jeito, certo? Então eles começaram a observar essas coisas. Para fazer o quê? Prever, tá? Depois nós vamos ver no Egito, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, que observando isso, eles começaram a registrar quando vai ter chuvas e quando vai inundar os rios. Então eles premeditavam os desastres, né? Ao invés de fazer uma casa perto do rio, já que vai inundar e eu vou perder a casa, eu controlo quando vai ser a cheia. Beleza? Então, a questão da astronomia na Mesopotâmia também avançou bastante. E o último, eles acreditavam que os deuses, eles eles causavam as doenças como forma de punição. Então, é meio difícil da gente falar da participação dos médicos, né? Já que a questão era divina, né? Nossa, aconteceu isso porque você não fez o que os deuses queriam. Mas existiam os médicos sim, tá? Que eles começaram a tratar as pessoas com sementes, raízes, minerais, obviamente que era para doenças comuns. Então, de certa forma, nada perto do Egito, que realmente desenvolveu a medicina avançada, na Mesopotâmia eles desenvolveram formas de tratamento das doenças comuns. Isso eles usaram através das questões do auxílio da natureza, tá? Então, aqui nós finalizamos então o conhecimento da Mesopotâmia, tá? Finalizamos essa parte. Vocês vão ver que as próximas partes são exercícios. Façam, tirem dúvidas. O professor está aqui para isso, tá? E eu vou iniciar já a parte do Egito, certo? Rio Nilo. O que acontece? Por que foi tão importante? Igual na Mesopotâmia, que tinha o rio Tigres e Eufrates, que propiciaram vida para essa região, no Egito também. Pensem, terras muito secas, areia, como se planta na areia. Então, o Rio Nilo também propiciou vida no Egito, certo? Então, nós temos que destacar, igual falamos dos rios, né? Que a partir do momento que tinha cheias, aumentavam o nível dos rios, certo? Sabendo disso, os vales que ficavam em volta do rio, ele se tornava fértil, certo? E a cheia dos rios causava danos, enquanto, que nem eu comentei ali da astronomia, no início eles não sabiam controlar essas cheias, então o que acontecia? Construíam as suas casas, né, os seus casebres e tudo mais, e o rio inundava, e o que acontecia? Acabava com todas essas casas. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a prever esses danos por causa da inundação, certo? E começaram a entender melhor os efeitos naturais para o seu benefício. E o conhecimento da inundação, das cheias do Rio Nilo, foi a primeira. Que eles começaram a entender que o quê? A partir do momento que o rio enche, ele aumenta, essas partes que ele aumenta, fica fértil. Acontece ali o efeito do humus. Os rios, por causa dos seus minerais e tudo mais, ele deixa a terra fértil. E esses humus, que são esses resíduos minerais e tudo mais, deixa essa área fértil, correto? Então nessa área que tem o humus, fica fértil, e eles perceberam isso, começou a nascer as coisas com mais facilidade, tá? Então a cheia eles começaram a prever e utilizar, correto? Para a plantação e tudo mais. Ah, professor, como que eles conseguiram controlar então quando iria ocorrer a cheia, quando não iria?
Eles começaram a observar esses fenômenos e começaram a registrar que o quê? De julho a outubro tem as cheias. Então, temos que estar preparados para elas nesse momento. Então, eles começaram a registrar. Outro, que é o mais importante, começaram a registrar que julho a outubro chove muito, inunda, e aproveitar essa água. Como, professor? Canais de irrigação, certo? Para deixar as terras úmidas para plantio. Também diques, que é assim, vai inundar, certo? Essas regiões. Podemos aproveitar? Então eles cavavam pequenos diques que reservavam essa água. Na Mesopotâmia eu expliquei isso para vocês também. Então eles pegavam esses diques, represas, barragens para aproveitar essa água enquanto tem muita, né? Porque no tempo que ela desce, pelo menos eles têm um pouco reservados nesses diques, nessas represas, correto? Então, inundou, aproveita essa cheia para nosso benefício, certo? Então, aproveitar a água foi importante para ter vida no Egito. Próximo, aí a gente já parte para a questão da organização, a administração dessas aldeias, dessas cidades. Que é o quê? Cada povo vai ter o seu monarca, vai ter o seu chefe maior, que vai ser chamado de monarca. E cada povo também vai ter o seu deus, que normalmente é representado por a figura de um animal. Isso nós vemos muito em filmes, né? Os deuses egípcios representados como falcão, jaguar. Outro também era... Calma aí, esqueci. A cabeça em forma de lobo, certo? Então, os deuses tinham esses formatos de metade animal, metade humano. Então, cada povo desenvolveu o seu deus. E tinha um monarca que, obviamente, que ele vai fazer essa ligação entre os deuses e as pessoas terrenas, né? A população. Então, ele teria muito poder. Outra coisa que eu preciso destacar para vocês é que o Egito ele foi dividido em Baixo Egito e Alto Egito. E não se confundam, porque eu estou falando alto quer dizer norte e baixo sul. Não, pelo contrário. Baixo Egito é onde ele acaba, ou seja, norte, ali perto do Mediterrâneo. Então, o rio Nilo começa embaixo e deságua no oceano, certo? Então, quando eu falo em Baixo Egito, é a parte norte, em cima. E essa parte norte, eles conseguiram se comunicar, eles tiveram um contato maior com os povos da Mesopotâmia. Tá? Isso vai ser determinante para a questão da cultura, economia. E no Alto Egito, a parte sul, eles tiveram trocas culturais e comerciais com os povos da Núbia, que nós vamos ver mais para frente. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora. Nós vamos ter uma parte no capítulo que vai trabalhar só a Núbia. Então, o Alto Egito ele teve relações com a Núbia e o Baixo Egito ele teve relações com a Mesopotâmia, trocas comerciais e tudo mais. E isso obviamente mudou a questão cultural do Alto e do Baixo, beleza? Outra coisa, que já que é dividido em Alto e Baixo, nós temos que destacar que vai ter uma questão de dominação aí, conflitos. Uma região vai querer dominar a outra, um faraó vai querer unificar as duas e obviamente que vai vir BO por aí, tá? E o Rio Nilo, por ser dividido em dois, o Rio Nilo ele serviu de transporte, né? Questão econômica, as embarcações levavam os produtos do alto para o baixo e assim por diante. O Rio Nilo foi muito importante, tá? Em várias funções, na questão da agricultura, comunicação, que eu acabei de falar agora, tá? Necessidades da pecuária e tudo mais, o Rio Nilo ajudou demais. Então, por enquanto, esse é o primeiro vídeo, já eu posto o segundo. Valeu, gente! Até mais, primeiro ano, saudade de vocês.